Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe tua vida. Mais um dia de graças, é quinta-feira, dia de Jesus na Eucaristia, dia da gente agradecer a Deus por nos ter dado Jesus, que deixou para nós a si mesmo, diante do altar, no altar da Eucaristia, e a gente agradece adorando, a gente agradece de joelhos, a gente agradece se colocando diante de Jesus Cristo, em oração e adoração. Que este nosso dia seja todo ele diante de Jesus Cristo Eucarístico. Que o nosso olhar hoje se dirija a Jesus na Eucaristia, a simplicidade, a singeleza do pão, e nele o céu, a plenitude, a totalidade do céu, porque é o próprio Jesus. Que este dia seja dia de louvor e de gratidão. Peçamos o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que nos coloque diante dessa atitude orante durante todo o nosso dia, orante e adoradora. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, iluminando as nossas escuridões, regando as nossas securas, enternecendo as nossas durezas, alimentando a nossa fome, fome de amor, fome do bom, do belo, do bem, fome de Deus. Que o Espírito Santo toque o nosso coração, para que o nosso coração seja terra boa para a semente da palavra, seja a sementeira boa da palavra de Deus, e a palavra em nós, na terra boa, regada, adubada pelo Espírito Santo de Deus, a palavra em nós germine, cresça, floresça, frutifique. Vinde, Espírito Santo, cuida de tudo, cuida desse nosso momento de oração, de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesse momento, rezando comigo. Cuida, Divino Espírito Santo, para que esse momento não seja em vão para nós. Vinde, Divino Espírito, sobre nós e dai-nos do amor de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é 8, os versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse texto é maravilhoso. Porque ele é tão nós, não é nosso não, é nós mesmo que eu quero dizer. Ele é tão nós, porque primeiro Jesus pergunta a todo mundo quem dizem os homens. Aquilo era só método, né? Ele não estava querendo saber isso. Ele queria saber quem, para os discípulos, quem era ele. E é Pedro que responde: Pedro, tu és o Messias. Um ato de fé. Esse ato de fé que também todo dia nós precisamos fazer diante de Jesus. Nós precisamos todos os dias dizer a Jesus quem é Ele
para nós? Quem é Jesus para mim? Ou ele é o que foi para Pedro, o Messias, o Salvador, o Senhor da vida, ou não é nada. Jesus não pode ser uma ideia, não pode ser um herói, não pode ser um amigão, um companheirão, não pode ser o brother lá de cima. Não, nada disso é suficiente. Jesus quer ser e quer ser para nós o Messias, o Salvador, o começo e o fim, a razão da existência, o porquê, para todas as perguntas, o sentido da vida. É isso que Jesus quer ser para nós, é isso que Ele é. E se não sentimos isso, temos que pensar, deveríamos pensar a nossa fé, o nosso modelo de fé, a nossa compreensão sobre crer em Jesus Cristo. A outra questão que aparece muito forte é essa figura extraordinária de Pedro, e é por isso que eu digo que esse evangelho é muito nós. Porque Pedro foi aquele que fez esse primeiro ato de fé tão profundo e essencial, mas foi Pedro também que não compreendeu a mensagem e a missão de Jesus Cristo. Querendo que Jesus fizesse o que ele não era, o que ele não deveria fazer. Também é assim conosco. Muitas vezes nós também merecíamos ouvir, como ouviu Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Porque a gente não aceita Jesus na totalidade, a gente não aceita Jesus como ele é. A gente não aceita a mensagem de Jesus do jeito que ela é. A gente não aceita o projeto de Jesus conforme ele é. Mas tantas e tantas vezes a gente quer que Jesus, a mensagem e o projeto sejam o que nós queremos, não o que é. E aí tem tanta gente, hoje com a teologia da prosperidade, tem tanta gente que arranca de Jesus a cruz e coloca no lugar da cruz essa ideia de sucesso. E foi isso que Pedro fez. Pedro tirou Jesus, disse que não queria que Jesus sofresse a cruz. E olha a resposta. Então, quando a gente tira Jesus, tira o cristianismo, tira a cruz, tira o sacrifício, o esforço do cristianismo, tira a ascese, a gente, e bota o sucesso no lugar, a gente descaracteriza o evangelho, descaracteriza Jesus, descaracteriza a mensagem total de Jesus Cristo, a pessoa total de Jesus Cristo, que é Belém, mas é também Jerusalém, que é Tabor, mas é também Calvário. É preciso acolher o Jesus todo, porque se quisermos acolher Jesus pela metade, não acolheremos Jesus nenhum. Ou tudo ou nenhum. Não tem meio termo. Peçamos a Deus a graça de acolher Jesus na totalidade. Peçamos a Deus a graça de acolher Jesus em plenitude, com as nossas limitações, com os nossos medos, com as nossas fragilidades, compreendendo que também, como Pedro, teve medo, teve covardia, compreendendo que a gente é assim, mas que a gente se empenhe para acolher, e tendo misericórdia e piedade também dessa dimensão nossa, mas desejando, insistindo, resistindo e persistindo em acolher Jesus total. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.